Então, começando precisamente pelo que é o hacking. O hacking é, ao fim e ao cabo, um conceito que diz respeito a toda e qualquer possibilidade de exploração de vulnerabilidades de um sistema. Podemos ainda referir-nos ao hacking como um comprometimento da segurança num sistema, na tentativa de obtenção de acessos não autorizados ou inadequados aos recursos desse mesmo sistema. O hacking mal intencionado, no limite, pode levar à destruição de negócios, de organizações, de pessoas, e isso é terrível. A forma mais comum de hacking é a utilização de scripts, ou seja, programação em código, códigos de programação que são ordenados em scripts e depois são executados. Algumas das técnicas mais comuns de hacking passam pela criação de worms, de vírus e outros malwares. Também ataques de negação de serviço, o denial of service. Também a tentativa de obter ligações remotas não autorizadas através de cavalos de Troia, de portas, as chamadas backdoors, criando também botnets e fazendo o sniffing de pacotes ou o phishing ou o cracking das palavras-passe. E tudo isto com o propósito, obviamente, mais comum, que é roubar informação ou apoderar-se de serviços críticos com o objetivo de obter normalmente várias coisas, entre as quais se contam o reconhecimento dos seus pares, de outros hackers, as vinganças, poder, prestígio, ganhos financeiros, obviamente. Muitos hackers também andam nisto apenas pelos conhecimentos, experiência também, desafios intelectuais, e muitos são hackers pelas emoções fortes, pela adrenalina que também os leva a andar nesta vida. Então falámos do hacking e quem faz hacking são os hackers, não é? E os hackers são indivíduos normalmente com capacidades muito acima da média no que diz respeito à operabilidade e ao manuseamento de sistemas informáticos, computadores, redes, etc., dominando várias línguas de programação, tecnologias de rede, protocolos, sistemas operativos, juntando, obviamente, aqui também a capacidade de encontrar vulnerabilidades e depois explorar essas mesmas vulnerabilidades no computador, sejam elas em hardware ou em software. Um hacker pode ser um engenheiro, um programador, mas também pode ser apenas um curioso, um autodidata que vai aprendendo e vai aplicando aquilo que aprende de forma autodidata. Algumas destas pessoas olham para o hacking como um passatempo e o objetivo passa por saber se conseguem invadir computadores, redes, sistemas e quantos é que conseguem invadir. A intenção pode ser cometer crimes, mas também pode ser apenas adquirir conhecimentos ou ter a tal experiência de adrenalina de conseguir quebrar a segurança. Falamos de hackers, também convém falar em classes de hackers. Existem várias classes de hackers e podemos começar por falar de um dos mais perigosos, que são os ciberterroristas. Os ciberterroristas possuem uma vasta gama de competências. Normalmente a sua motivação é religiosa ou política e as suas ações pretendem criar medo e problemas através desse medo em infraestruturas em grande escala. Portanto, basicamente são como um terrorista normal, mas utilizando meios cibernéticos. No extremo oposto estão aquilo que se chamam os script kiddies. Os script kiddies são aqueles hackers pouco qualificados que usam ferramentas desenvolvidas por outros hackers, por terceiros. Normalmente estas ferramentas estão disponíveis na Dark Web, na Deep Web, e um script kiddie acaba por ser pouco qualificado, mas consegue por vezes comprometer sistemas e fazer as suas invasões e os seus ataques usando softwares de pessoas muito mais qualificadas. Outro tipo de hackers também, de categoria de hackers, são os suicidas.
Os suicidas normalmente tentam derrubar infraestruturas críticas em nome de uma causa e não querem saber se vão ser punidos ou não, porque a sua causa é mais importante do que qualquer outra coisa para eles. Existem depois as categorias HAT, H-A-T, HAT, de chapéu. Os Grey Hats, os Black Hats, os White Hats. Então, os Grey Hats trabalham tanto defensivamente como ofensivamente. Isto depende muito do momento em questão e, por vezes, também da causa que estão a atacar ou a defender. Fazem testes, muitas vezes ilegítimos, mas também muitos legítimos, para encontrar vulnerabilidades na rede ou no sistema e usam esses testes para alertar e ajudar as organizações a melhorar a sua segurança. Portanto, andam aqui num limbo. Os Black Hats utilizam os conhecimentos informáticos para fins ilegais, normalmente fins maliciosos, e estão normalmente envolvidos em atividades criminosas. Depois temos os hackers éticos, os White Hat. Os White Hat usam as suas capacidades normalmente para fins defensivos. Quase todas as empresas, organizações estatais, governos, etc., possuem hoje em dia pessoas que são, ao fim e ao cabo, White Hats, são analistas de segurança e que ajudam a proteger os seus sistemas. A função destas pessoas é precisamente proteger as redes, os sistemas, os computadores contra ataques que sejam maliciosos, que sejam que prejudiquem as organizações, os países, as empresas e as pessoas. Normalmente estes hackers White Hats têm a autorização dos donos dos sistemas e das redes para proteger essas mesmas redes e possuem um grau de conhecimento equivalente ao dos Black Hats, mas usam para combater estes segundos. Também existem ainda os hackers de Estado. Os hackers de Estado normalmente são patrocinados por governos e são contratados para invadir sistemas, para obter informações classificadas de outros países, fazer ao fim e ao cabo aquilo que se chama a ciberespionagem e enganar ou danificar os sistemas de outros governos. Além destes todos, ainda existem os activistas. Os activistas também normalmente atacam governos e organizações governamentais e corporativas de grandes empresas, mas sempre como um ato de protesto, não com o intuito de obter vantagens para si, mas para protestar com um país ou com uma organização que eles consideram maligna ou que está a fazer algo incorreto para a sociedade em geral, e então normalmente as principais atividades dos ativistas são a desativação de sites, redes sociais, adulterar os sites, manipular a opinião pública também nas redes sociais e andam por aqui. Importante também referir que normalmente estes ativistas são pessoas que tentam também promover a sua própria agenda usando o hacking, mas normalmente só para protestar. Portanto, é essa a categoria ativista. Continuando aqui a falar um bocadinho do hacking, podemos falar aqui de duas coisas, duas técnicas ou de várias principais técnicas de ciberdefesa, porque estamos a falar de ethical hacking, portanto de hacking ético, e as principais ou as mais convencionais técnicas de ciberdefesa, que são aquilo que nós podemos também chamar sistemas de detecção de intrusão ou também antivírus, focam-se normalmente na componente associada à vulnerabilidade, que pressupõe que a intrusão é feita com sucesso. Usar esta metodologia, portanto, usar esta técnica de focar a proteção no pós-intrusão, o que é que pode causar?
pode causar limitações, digamos assim, porque focando a componente de risco associada à vulnerabilidade, pressupondo que a intrusão já foi feita, pode ser insuficiente devido ao quê? Devido àquilo que se chamam hoje em dia as APTs, as Advanced Persistent Threat, ou seja, as ameaças persistentes avançadas, que são normalmente levadas a cabo por pessoas com grandes capacidades ofensivas e é preciso compreender os padrões destes ataques para criar defesas eficazes. As APTs normalmente demoram 6 meses ou mais até serem detectadas pelas vítimas e muitas vezes não chegam sequer a ser detectadas, acabando por ser reveladas pelos próprios atacantes quando expõem os dados que foram comprometidos. Isto aconteceu, por exemplo, em alguns casos em Portugal, de dados roubados que depois só se apercebeu quando foram divulgados. O que é importante para isto? É importante referenciar aquilo que se chama a CKC, que é a Cyber Kill Chain, ou seja, a corrente onde nós podemos focar na modulação de comportamento das ameaças, colocar o nosso foco na modulação de comportamento das ameaças e não no pós-intrusão. Isto vem fazer o quê? Vem fornecer estruturas de análise às intrusões que foram realizadas em muitas fases e vai permitir também criar muitas opções de defesa que são adequadas a esses ataques. Nós podemos consultar, por exemplo, em vários links algumas destas estratégias de defesas, sendo que, por exemplo, a Lockheed Martin é uma das mais famosas e que é um documento muito extenso, eu não vou mostrar aqui, é um documento muito extenso em inglês, mas fixem este nome, Lockheed, como na companhia aérea, Martin.com, têm lá aquilo que se chama White Paper Intel Driven Defense e que podem ler se tiverem vontade e paciência, porque é um documento muito grande, um documento escrito em inglês, mas é um documento importante nesta área. Voltando aqui ao hacking, o hacking tem sempre 5 fases. As 5 fases que são reconhecer, enumerar, ganhar acesso, manter o acesso e eliminar as provas. Portanto, estas são as 5 fases do hacking. Obviamente, reconhecer, perdão, reconhecer é aquela fase em que o atacante vai recolher o máximo de informação possível sobre aquilo que vai atacar. Pode ser passivo, pode ser ativo, pode ser técnicas que impliquem interação direta com o sistema ou técnicas que não necessitam desta interação e que podem incluir funcionários, clientes, operações, redes de contactos, redes informáticas, redes sociais, sistemas de organização, etc. E isso é a fase do reconhecer. Reconhecimento passivo é aquilo que se chama as técnicas para obtenção de fontes, usando fontes abertas, que é o OSINT, O-S-I-N-T, que normalmente são técnicas que permitem obter dados através de fontes abertas. Podemos usar sites como, por exemplo, o WHOIS, que estou aqui a mostrar no vosso ecrã, ou como o WHOIS Domain Tools, que permitem obter informações através do domínio e saber logo em fonte aberta. Por exemplo, vamos ver aqui sobre a RTP. E estão aqui as informações sobre a RTP, os name servers, os domínios parecidos e uma série de informações que vão aparecer aqui. A mesma coisa, vamos aqui, por exemplo, sobre o Facebook. Como veem, ele recolhe informação, muita informação, e depois basta saber o que fazer, analisar, criar uma conta para poder ter acesso a mais ferramentas e vamos ter acesso aqui
informação sobre em OSINT, ou seja, técnicas passivas de reconhecimento. Depois temos também aquele que pode ser considerado o reconhecimento ativo. O que é o reconhecimento ativo? São interações diretas com o sistema-alvo e estas são proibidas por lei. Estas são ilegais, que é identificar as gamas de IPs públicos de uma determinada organização e fazer tentativas de intrusão nessas gamas, tentando obter aqui o acesso para obter informação, saber quais são os fornecedores de tecnologia que usa e tentar através desses fornecedores também obter vantagens, saber a estrutura de endereços de e-mail e através do servidor de e-mail obter vantagens, os nomes de domínio, dados relevantes sobre os colaboradores, como por exemplo no ataque da Vodafone, em que houve uma password que vazou e isso depois facilitou a entrada no sistema. Esta é a primeira fase. Reconhecimento por métodos passivos ou métodos ativos. Segunda fase, enumerar. Enumerar também é conhecido como scanning e é a fase logo imediatamente antes do ataque. Os detalhes recolhidos no reconhecimento são guias de pesquisa de informação e com esses detalhes o hacker vai pesquisar, vai fazer scanning, vai fazer uma interação mais profunda com o alvo e vai tentar aceder a locais da rede, mapear redes, encontrar portas abertas, verificar ou se estejam abertos ou acessíveis, obter detalhes dos sistemas operativos, das aplicações, das firewalls, dos utilizadores, dos administradores e vai tentar então com essas informações juntar informação crítica, fazendo o mapeamento, as informações sobre os routers, os detalhes das firewalls e tentar a partir daqui obter obviamente as vantagens, digamos assim, sobre o alvo. Podemos, por exemplo, usar ferramentas como o Visual Traceroute. O Traceroute é um comando, não é? Mas o Visual Traceroute é aqui um site que permite, colocando aqui, por exemplo, o IP da Google, fazer o trace deste IP e ele diz-nos onde é que nós estamos. Portanto, eu vou pôr um IP perfeitamente ao calhas, um IP público, e vamos ver onde é que este IP está. Este IP 82.22.22.21 é um IP que está aqui, como vêem, ele consegue detectar, tem aqui os passos todos até chegar à Virgínia, aqui à Virgin Media, que está nos Estados Unidos. Portanto, o Traceroute permite mostrar, fazer um roteamento, encontrar os IPs. Normalmente nesta segunda fase a informação é obtida, máquinas acessíveis na rede, portas abertas, falhas nos sistemas operativos, os tipos de dispositivos, tempos, etc. E a partir daqui vem a terceira fase, que é ganhar o acesso. Ganhar o acesso é usar aquilo que identificou anteriormente e normalmente pode obter acesso em 3 níveis, que é no sistema operativo, nas aplicações ou na rede. E aqui não há muito a dizer, portanto, sistema operativo das máquinas, aplicações que estão instaladas, apps, programas, etc. E na própria rede, usando todo o sistema de protocolos e infraestrutura da rede para fazer o ataque. Depois temos a fase 4, que é manter o acesso. Quando conseguimos aceder então com privilégios de administrador ou root, vai tentar usar esses recursos a seu belo prazer e manter o acesso o maior tempo possível. Portanto, porque isso é muito importante. Existem vários tipos de forma também de entrar, o cracking de palavras-passe, o buffer overflow, a negação de serviço, o sequestro de sessão ou session hijacking ou o spoofing. Qualquer uma destas técnicas pode ser usada por hackers. Também cavalos de Troia permitem fazer esta intrusão
e a quarta fase é então manter o acesso depois da intrusão. Quinta fase, eliminar provas. Por razão mais que óbvia, convém apagar as provas depois de um ataque e evitando problemas legais, aumentando as hipóteses de manter acessos e de conseguir atacar outros acessos. Segundo a Norton, que é um dos gigantes da cibersegurança, normalmente as intenções de um atacante incluem o acesso contínuo ao sistema da vítima, permanecendo oculto, portanto, sem ser descoberto, apagando todas as provas que possam levar à sua acusação, à sua criminalização. Tanto cavalos de Troia como rootkits normalmente escondem outros malwares e a partir daí conseguem manter-se ocultos, pensando as pessoas que não estão a ser atacadas, não estão em permanente vigilância ou sob permanente vigilância por parte dos hackers. Também há ferramentas como o Netcat, o PS Tools, que não deixam rastros nem provas forenses digitais e isto, eu vou-vos mostrar aqui os sites. O PS Tools, que é uma suite da própria Microsoft, o GNU Netcat, que também é uma ferramenta que permite não deixar rastros, portanto, apagar, explorem depois se entenderem. O PS Tools tem uma série de comandos que podem depois aqui, como podem ver, podem usar e tudo isto permite evitar e apagar o rastro, evitar deixar rastro e apagar o rastro na nossa rede. Depois temos ainda, para terminar o nosso webinar, aquilo que nos trouxe aqui, que é o conceito de ethical hacking. Um hacker ético ou um ethical hacking tem de ser uma pessoa que tenha muito presente as suas capacidades técnicas, as ferramentas usadas por hackers e que seja capaz de defender e de usar medidas de defesa e contramedidas de defesa que permitam rechaçar os hackers mal intencionados, os black. Os passos para manter e obter o acesso ao sistema são idênticos quer no ethical hacking, quer no black hacking, mas a diferença é que o ethical hacking não pretende obter vantagem para si, mas apenas testar os sistemas para proteger os próprios sistemas. Luís tem que usar ferramentas que permitem perceber que está a ser atacado. Há vários programas, várias ferramentas, várias suítes que permitem saber se está a ser atacado ou não. Normalmente as firewalls e os antivírus são os primeiros a dar alarme. Os sistemas operativos, todos eles hoje em dia, vêm equipados com ferramentas que vão dar um alarme. Depois, obviamente, que pode recorrer a fabricantes de segurança. Já enumerei aqui alguns, a Norton, a McAfee, etc. A própria Microsoft, a própria Ubuntu, no caso do Linux, ou o Red Hat, e procurar ferramentas que permitem fazer scannings mais profundos aos sistemas e saber se houve aqui qualquer coisa que correu mal ou não. Portanto, aí passa por encontrar ferramentas que estão disponíveis pelos grandes fabricantes de segurança para tentar perceber se está a ser atacado ou não. Se for programador, se tiver noções de programação, há alguns sinais que também se pode perceber sem essas ferramentas, fazendo os seus próprios scripts de investigação. Mas para isso tem que ser um programador avançado, digamos assim, e tem que conseguir ir buscar essa informação dentro do seu próprio sistema operativo através de comandos. Espero que tenha sido explícito. Despeço-me. Um forte abraço a todos